Vou mostrar para vocês hoje a rotina de um pai, certo? De 5 crianças, casados, empresário. Tô deixando de ser um agoniado, que nem o pessoal fala, desenrolado, porque eu quero ser organizado. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre isso enquanto coloco água aqui para as crianças dormirem. A maioria das pessoas tem uma onda, né, de empreender. Eu acho que é bom, eu empreendo há 10 anos. Só que esse mês de agosto, de julho, eu decidi fechar um dos negócios que mais me geraram dinheiro nos últimos meses, em pouco tempo, né? Então, em dezembro de 2025, eu decidi abrir uma empresa de imóveis planejados. Aqui a água. Vamos aqui com a gurizada. Decidi abrir essa empresa. Papai foi primeiro. Ô pai, desculpa, viu, que eu vi aqui, viu? Mas tudo bem, tem água pra todo mundo. Nem fui eu. Vamos dormir agora. E quando eu decidi abrir, Cacá tá dormindo já. Eu tenho, né, um breve conhecimento de 8 anos empreendendo na área de estruturação de time comercial. Então, tanto com geração de demanda, vou colocar aqui enquanto preparo o lanche das crianças da manhã. Quer subir aqui? E eu passei 8 anos nesse formato. Quis sair da agência. Aqui é o suco para você levar amanhã, pai, pra escola. Levanta o pé. Não é? Senta aqui, desse lado. Eu cheguei e... Eu não segurei não. Consegue aqui, meu pai vai botar aqui pra você ver. Você vai botar Vou colocar assim. E... Já botei. Já colocou, papai? Tá faltando... Mamãe já botou o suco. E ontem ele pegou e eu ia fazer em casa. Mamãe vai dar o suco. Vamos fazer o suco, né? Amanhã. Vou trazer pra cá pra falar com vocês daqui. E... Esse negócio de gravar vídeo para YouTube, né? E aí eu decidi abrir e confiando puramente na estruturação comercial que eu aprendi durante esses 8 anos fazendo. Para quem conhece o método Receita Previsível, né, hoje eu implementei e implemento nas empresas. Eu fui validar na minha. Consegue ver? Não, vou colocar agora. E aí o que aconteceu? Eu validei o processo da melhor forma. Tem alguns clientes que não conseguiam ter resultado porque não dedicavam tempo para implementar o método, e eu fui validar. Comprei maquinário, montei e dei certo. Rodei um anúncio, do anúncio agendei a visita, fiz uma venda no primeiro final de semana. A primeira venda foi no domingo, uma venda de R$6.000. Aparentemente uma venda pequena, só que eu observei que com pouco dinheiro de tráfego estava chegando muito volume. No primeiro mês eu investi uma média de R$600 para validar e vendi 30 mil de produtos pequenos. Vou colocar, pai, vou coar agora. De produtos pequenos, cozinha rápida, pequena ali, até que um parceiro tinha uma marcenaria também, estava querendo passar, eu assumi-la e tinha mais estrutura para investir em tráfego. O que aconteceu? Fiz esse investimento e começamos a vender. Uma média de 100 mil de tráfego. E já no primeiro mês, com venda dele, ele me passou mais 140 mil de vendas. Isso aconteceu no primeiro mês e no segundo. Então, eu fiquei na média de 200, 240 de faturamento. Eu disse, agora eu vou contratar o pessoal. Eu contratei um SDR, contratei um arquiteto para poder fazer as visitas. E comecei a rodar tráfego valendo. Gente, eu tô atrás de uma peneira aqui, não achei. Sabe o que aconteceu? Venda por cima de venda e no período de 4 meses, R$600 mil vendidos. E a conta muito cheia. E fui lá, fiz toda a alavancagem, né, que o negócio pedia. Em contrapartida, eu observei o seguinte, que em muitos mercados que a pessoa se diz que está alavancado,
é porque eles não fazem conta. Eles fazem conta do ganho e eu também não faço essa conta, né? Como é que funciona? Faz a conta do ganho. Eu vou colocar o de Maria primeiro. Faz a conta do ganho, que é o quê? Vou vender esse imóvel aqui, certo? Uma cozinha planejada como essa aqui. Isso serve para qualquer tipo de produto, viu? Para quem vende serviço também. Esse pessoal, principalmente, que diz, tem que andar alavancado e etc. Eles andam alavancado porque, sabe, se parar hoje, se olhar para trás, não conseguiu construir patrimônio, não conseguiu ter liquidez. Porque todo o dinheiro que eles disseram que é alavancado está devendo alguém. Seja fornecedor, seja cliente. E eu vou chegar no final que vocês vão observar que eu validei essa tese minha. E eu decidi não viver assim, decidi viver em paz. Vendi 600 mil e fui atrás de mão de obra para poder entregar o serviço. O que aconteceu? Um mercado escasso de mão de obra, eu sabia que era difícil a mão de obra. E aí eu queria automatizar os processos. E aqui na minha cidade, os projetos que eu precisei automatizar, primeiro tive um erro com a projetista, né? Teve vários erros seguidos que me geraram prejuízo. E eu me deparei com a mão de obra que não existe novas formações. Você vê poucas pessoas se formando de marceneiro, né? Poucas pessoas se tornando montadores de móveis planejados. E o que aconteceu foi que uma mão de obra especializada que no mínimo, R$3.000 você já pega o pessoal que tem muito problema no mercado e o profissional bom é a partir de 5 mil. O profissional bom mesmo, que zero dor de cabeça, que eu falo assim, não é que você não vai ter problema, mas que você pode confiar na execução do serviço, uma média de R$5.000 ali. E o pessoal com senso moral muito antiético. Então é um pessoal que, não são todos, certo pessoal? Graças a Deus, quem está comigo hoje lá, ainda nessa etapa final, são pessoas muito honradas, mas são pessoas que, em sua maioria... Goiaba? Pode. Que em sua maioria... Pode. Você consegue? Que em sua maioria... Tudo bem. Sua maioria falta sem dizer nada. Teve um cara, inclusive, que trabalhou muito bem durante 60 dias. Certo dia saiu uma sexta-feira e até hoje não voltou. Se você perguntar... Ainda não consegui nem pagar o cara, porque o cara não foi lá pagar, assinar para pagar, para receber. Teve outro cara muito bom também, que assim, o cara era muito rápido, muito competente. Mas no final de semana disse que ia pescar e até hoje também. Na segunda-feira, que nem amanhã, você não sabe se vão todos, você tem que estar ali analisando. Se você for entrar na CLT com esse pessoal, você também fica só o que sobra no mercado, porque se na CLT você só vai pagar muito abaixo. E o tempo de formação de uma equipe é muito longo. Para se formar uma equipe é muito longo. E convenhamos que para quem já está no nível de empresário, você precisa de um volume ali de entrega rápida, uma fluidez, né? E com isso, gente, quando eu parei para fazer conta, eu disse, cara, hoje é o seguinte, hoje se eu for fechar, eu preciso aí do mínimo de uns R$150.000 para poder pagar, terminar de entregar o que está dentro da casa e mais 150 para poder pagar de fornecedor. Então, uma média de R$300.000. Eu me deparei por isso e observei que se eu continuasse vendendo mais esse buraco aumentava. Porque você tem um custo muito alto de mão de obra para reter esse pessoal. Porque por mais que você pague relativamente bem, você precisa fazer hora extra, você precisa empeleitar com esses caras. E é um mercado que não tem uma barreira de entrada tão grande. Então hoje qualquer pessoa que tem um kit mínimo de marcenaria vai na central de serviço, eles vendem para todos. Se você quiser pessoa, consumidor final, chega lá e comprar, vai lá, chega de boa e acaba comprando o material cortado e com o mesmo preço da indústria, só que com os custos diferentes. Então assim, você pode dizer, gente, mas tem público para todo mundo. Eu concordo que tem público para todo mundo. Quero ver. É suco. Não é meu, não. Não, é de Noa, né? Viu? Tem público para todo mundo, e eu concordo. Só que a circunstância não é o público, é quem fabrica.
A mão de obra, além de ser escassa, o profissional, ele sabe que tem demanda. Então, tanto para ele trabalhar em qualquer outra marcenaria, qualquer outra indústria, seja por dinheiro, seja por estrutura, seja por ambiente, ou simplesmente ele acorda de manhã e não quer trabalhar mais, porque sabe que sempre vai ter um bico, uma cozinha que vai fazer, e ele vai livrar esse dinheiro aí em 2, 3 serviços dentro do mês e vai trabalhar menos do que trabalhar em uma fábrica. Isso é normal. Então, a dependência dessa mão de obra extremamente qualificada e não tem formação no mercado para isso, você acaba ficando à mercê. Então, a sua produtividade cai e você não tem um fluxo de trabalho ali que você consiga escalar, né? Eu não sei em outras regiões, mas aqui em Aracaju pelo menos é assim. Então eu observei que quanto mais eu vendesse, eu cheguei nesses 600 mil no período de 4 meses, então é uma média aí de 150 mil reais por mês. Eu disse, cara, se eu vender 300, 400, 500 mil, que era a minha meta, eu não vou conseguir entregar. E não é por problema de venda, é por problema de equipe. Aí foi quando eu decidi fechar, porque eu validei meu processo comercial, validei aquilo que eu sabia fazer, né? Estruturar um bom funil de vendas e um bom funil comercial e gerar resultado. E agora eu vou para uma nova jornada que é gerar resultado para alguns clientes, né, de forma direta, tanto interno como diretor comercial ali implementando um time e também com minha venda de serviço. Então eu achava legal, né, a galera assim, você tem que ser arrojado, você tem que ser alavancado. E eu fui muito, durante muitos anos, e quando eu olho para trás, o que eu vejo é um buraco de desorganização financeira alta, que essas pessoas não fazem conta. E todos têm problemas, certo? Problemas em qual sentido? De pagamento com fornecedor, de lidar com a equipe, Não é normal, gente, você ter essa ideia de você, hoje tô com dinheiro, amanhã tô sem. Você dorme. Eu sou assim também, né? Tipo, tô com X mil na conta ali e muito dinheiro e na sexta-feira eu tô sem nada porque na segunda-feira tem que começar tudo novo. Isso não é normal, isso é desorganização financeira. Revestida, disfarçada de como é que é? É o risco do negócio, certo? Então quando você observa, se você for organizado e constante, você começa a ter mais rentabilidade e viver em paz e não puxar sua régua por ninguém. Então, se você está passando por isso hoje, se você está com muita... Agora tem caroço. Se você está com muita dívida, certo? De fornecedor, de fábrica, nem sempre a solução é vender mais, certo? Às vezes é mudar esse modelo de negócio. E eu até fiz isso com uma cliente minha. Ela vendia alto padrão de móveis planejados também. Daí eu implementei o comercial dela e uma orientação que eu dei disse, cara, no alto padrão você tem um fluxo alto de entrada de dinheiro, mas você tem um longo tempo de entrega. Uma casa você vai passar 6 meses para entregar, 4 meses para entregar, né? 4 meses para entregar, mais 2 meses ali de pós-venda, que tem manutenção, 6 meses. Aí você fica achando que, vendi uma casa por 500 mil, 2 casas dentro do mês, 1 milhão. Ótimo, excelente. Só que você pega esse 1 milhão, dilui ele para um período de 6 meses, quando você vai ver, ele não paga nem a conta dos 6 meses. Porque o mês atual já vem com problemas anteriores. Então a conta não fecha. E se você vender com uma margem muito alta, você fica fora do mercado. E se você não entregar nenhum prazo tão rápido quanto, você também fica fora do mercado. Então, se me perguntar para onde o mercado está caminhando, é para quem já tem fábrica, para quem tem uma indústria muito boa, que tenha também um estado que você consiga ter uma margem melhor, porque aqui você não tem muita margem, que a competição é muito alta. Você tem ideia, em cada esquina aqui tem uma marcenaria, que nem mercearia Itabaiana. Aqui é água. Não. O microfone. Aqui é o microfone. Então assim, aqui é que nem mercearia. Então no meu bairro aqui mesmo, se dá uma volta aqui, só aqui na rua de trás tem 2 mercearias, 3. Tem 3, mais à frente tem mais 3. Você anda pro outro lado, tem outro, tem na avenida aqui principal tem mais. Tipo, não é algo que você encontra é algo que você encontra com muita facilidade, marceneiros na sua garagem aqui produzindo. Então isso meio que bagunça muito o mercado. Então se você está passando também empresário, assim como eu, e está passando por isso, não tenha medo de dar 10 voltinhas para trás e deixar de ser esse agoniado, alavancado para ser um organizado.